Ao vivo? Aos vivos e a cores, meu muito boa tarde, muito axé, muita luz, muitas bênçãos para todos nós nesse mega mês de outubro que está iniciando. Alô, você de Baixa Grande do Ribeiro, de Campo Largo, boa tarde, Campo Largo, Jerumenha, alô, Jerumenha, professora Lafayette, alô, Ribeiro Galiota, alô, Ribeiro do Piauí, Ribeiro do Pi, 1 e 2. Alô, Uruçuí, terra boa, terra maravilhosa, terra do agronegócio. Terra do agronegócio aí, olha. Baixa Grande do Ribeiro, agronegócio. Ribeiro Gonçalves, agronegócio. Uruçuí também. Jerumenha também. Campo Largo, eu vou me localizar em Campo Largo. Será que é Campo Largo do Fidalgo, ali pertinho de São João do Piauí? Será que é Campo Largo do Fidalgo, pertinho de São João do Piauí? Eu vou me atualizar e eu retorno com essa resposta. De boa? Alô, meu amigo Alain, o Everton. Nome de jogador do futebol. Nome de atleta goleiraço. Não é o Everton? O Everton é goleiro do Parmeira. Galerinha, hoje é uma espécie de revisation das temáticas que nós já abordamos aqui da República Populista. Veja que está enquadrado aí de 45 até 70. Vamos colocar que aí seja de 45 até o início do regime militar, que é o período da República Liberal Populista, e foi o que nós já abordamos de Dutra, Vargas, Juscelino, Jânio e Jango Livre. Retratos do Brasil. É um pouquinho de cultura tupiniquim nesse intervalo de tempo aí, olha. Analisar transformações sociais e culturais. Opa! Transformações socio e culturais, meu amigo Miguel. Alô, Regis Laura, alô, Lucas, Sebastiana, Cauã. Alô, galerinha que está lá no Seduc PI3. Seduc PI3, galerinha aos vivos. Vamos passar? Ai, nhô. Caboclo, menino, é caboclo, viu? Essa fase da nossa história, olha, opa, é uma experiência democrática nossa, vai ser um período de efervescência cultural também. Na próxima semana nós vamos começar o regime militar, os militares vão tomar o poder, e nós estamos retratos do Brasil nesse intervalo de tempo. Olha a Jovem Guarda com o meu amigo Roberto Carlos e companhia. Olhe essa tela de meu amigo Cândido Portinari, retirante ruralista, lavrador, nordestino lampião, Salvador. Tá aqui o Cangaceiro, grande filme brasileiro. O Brasil foi campeão em 58 e vai ser bi em 62. Tá aqui o meu amigo Juscelino, o homem da Brasília, aqui é Santos. Aqui as revistas, e aqui o meu amigo Caetano Veloso, nos festivais de música, na TV, aí na década de 60. São alguns aspectos supra importantes dessa nossa história, que é uma fase democrática, é uma fase de liberdades, é uma fase bonita da história brasileira, que vai de 45 até 64. Perfeito? Década de 50, transformações socioeconômicas. Década de 50, Ribeiro, década de 50. Acelera-se o processo de urbanização. Olha, você vê isso com o tio Adriano. Se tem urbanização, tem êxodo rural. Se tem êxodo rural, tem urbanização. E o processo de urbanização ele é meio que irmão da industrialização. Opa! Então, nesse intervalo de tempo que você está vendo aqui, ó, década de 50 para 70, a população urbana vai ultrapassar a população rural no Brasil. Então, nós vamos passar a ser um país essencialmente urbano, já visto que a população das cidades passa a ser maior do que do campo. Meu amigo GG, olha meu amigo GG, ó. Lembrar que há uma diferença
na ideia de desenvolvimento do país entre o Getúlio Vargas e o Juscelino. Ó. O Getúlio é um desenvolvimento autônomo, nós vamos nos desenvolver com as nossas próprias pernas, substituindo os importados por produtos fabricados no Brasil. Made in Brasil. A ideia é essa. E com a participação do Estado. Então, nesse cenário, surge a Eletrobras, a Petrobras. Deixa eu botar aqui, ó. A Eletrobras, a Petrobras, a Companhia Nacional de Motores, que são empresas do Estado. Lembrar dessa diferenciação do Getúlio Vargas para o Juscelino. Porque o Vargas é um desenvolvimento autônomo. Substituir os importados por produtos made in Brasil e a participação do Estado. E o JK? Não, o JK é diferente. Ó. Nós teremos em 5 anos o correspondente a 50 anos de mandato de outros governos. É o famoso 50 anos de progresso em 5 anos de governo. Estava lá estabelecido no famoso plano de metas, que ele disse que chamava nacional desenvolvimentismo. Esse desenvolvimentismo entenda indústria. Ah, papai, esse desenvolvimentismo é sinônimo de indústria, meus pimpolhos, indústria. Mas aqui tem uma diferença para o Getúlio Vargas, olha. Primeiro, além da participação do Estado, o Juscelino vai fazer parceria com a tecnologia e a participação do capital internacional. De novo, tecnologia e capital internacional. Tanto a gente pegando dinheiro emprestado lá fora, quanto a chegada das multinacionais. As multinacionais. Galerinha. Meio que a economia do Brasil vai começar a se internacionalizar. E a participação da burguesia nacional. Então, você pode dizer que o crescimento da economia durante a era JK tem um tripé. Tem um tripé. O Estado, capital externo e capital da burguesia nacional. Perfeito? Importante demais aí na gestão do Juscelino. Então, tem uma diferença pequena do Vargas para o JK. Perfeito? Vou passar. Olha as revistas, galerinha. Apesar de que o rádio era o principal meio de comunicação do país ainda, haja vista que a maioria da população ainda era analfabeta, literalmente analfabeta. Então, o principal canal de diálogo que você tinha com as massas não era a revista, nem a televisão. Televisão é elitista, né? Televisão era cara, velho, era muito cara. Então, era o rádio, E a revista aí para os centros urbanos, para uma classe média, para trabalhadores lá já letrados, com destaque aí para a revista O Cruzeiro. Olha o Juscelino aí, galerinha. Olha o Juscelino, né? Quando falar em Juscelino, você tem alguns sinônimos. Primeiro, ó, o otimismo. O presidente realizador. Deixa eu colocar aqui, ó. Realizador. Respeite realizações de Juscelino. Desde quando foi prefeito de BH, depois governador das Minas, que mostrou um espírito arrojado. Deixa eu colocar aqui, ó, arrojado. Realizador de conquistas, né? Que vai transformar o país num país que achava que agora o Brasil estava dando certo. Esse é um país que dá certo. E parece que o brasileiro estava se reinventando. Numa euforia nacional, principalmente econômica, principalmente em obras, muitas obras durante a gestão do Juscelino, da chegada da fábrica e dos automóveis e da geração de empregos nas cidades, não no campo. Então, o país vivia uma euforia e o resultado, conquistas, vitórias. Tanto vitórias nos esportes. Antes de ontem faleceu o grande pugilista Éder Joffre, né? O meu amigo Éder Joffre foi campeão mundial por várias vezes e começou aí durante a era JK.
Além dele, vários outros atletas brasileiros trouxeram medalhas, títulos, mas principalmente a pátria de chuteira vai ter o seu caneco. A taça do mundo é nossa, com o brasileiro não há quem possa. De ouro, é bom no samba, é bom no couro. Ah, papai! Era o país da modernidade. Olha, a modernidade vinha nas luzes, vinha no cinema, vinha nos automóveis, eu vou botar só autos, vinha numa capital moderna, moderníssima, Brasília, sinônimo de modernidade. Futurismo, né? Futurismo. Era uma cidade futurística. E para concretizar, ó, a indústria se estabelece no Brasil, principalmente a indústria de eletros, a indústria química e, como nós já vimos, a indústria de automóveis. Agora o Brasil parece que estava iniciando a sua revolução industrial. Já havia tido o estímulo do Estado, lá no Vargas, agora o estímulo do Juscelino. E a urbanização, né? O exemplo principal de urbanização era Brasília, planejada, crescendo. Mas além de Brasília, o processo de urbanização se acelerava, galerinha, com a construção de arranha-céus, supermercados, bairros operários. O país parece que estava em transformação. E o gênio criativo, o brasileiro se reinventava. Vou botar assim, ó. Brasileiro se reinventa. Ah, papai, reinventa. Meu amigo, reinventa-se, reinventa-se. Belezinha? E o presidente passou a internacionalizar a economia brasileira, o Estado brasileiro faz uma abertura ao mercado internacional, presença de multinacionais, e o próprio presidente passou a ser enaltecido lá fora, reconhecido lá fora, por suas realizações. É um presidente internacional também, né? Vai visitar o John Kennedy, vai receber o Fidel Castro, vai buscar reatar relações econômicas com a União Soviética, vai tirar o Brasil da mesmice, vamos dizer assim. Como é o nome dele? Juscelino Kubitschek de Oliveira, o homem das Minas. Ele vai inaugurar Brasília no mesmo dia que o Tiradentes faleceu, que é dia 21 de abril. Perfeito? Alô, galera de Campo Largo, alô você de Ribeiro, Uruçuí, galera de Baixa Grande. Vai colocando aí no chat aqui quem são os alunos que estão aos vivos aí assistindo a aula. Vai colocando no chat. Olha, na nossa turma tem aluno X, Y e Z. Lembrar que esse ano tem Enem, né? Esse ano é de Enem. Galerinha. O Enemzão. O Enemzão. Tá aí o Juscelino, é o presidente sorridente. O presidente bossa nova, mas ele gostava mesmo era de valsa. Presidente sorridente, bossa nova. Tá ele e o xará dele, são dois JK, ó. John Kennedy, Juscelino Kubitschek. Dois JK, viu, galerinha? Dois galãs, galerinha. Dois galãs presidentes da República. Um do Zé Uá e um do Brasil, Zil. Olha, para você ver, quando você olhar imagens do Juscelino em relação a outras pessoas, você vai perceber que o Juscelino é grande. Pense que o JK era um varapauzão grande, meu parente, e o John Kennedy é maior que o homem aí, ó. Eita, que o bicho era grande, viu? Fosse lá no interior ia dizer, é um galalau, viu? É um galalau. Olha o Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, Realengo, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. E aqui é Santos, olha, eu pensava que era o Rio. Depois que eu vi a legenda aí, a cidade de Santos, os automóveis denunciam que nós estamos aí na década de 50 para 60,
E aí a cidade de Santos, que é uma cidade importante do litoral de São Paulo. Vamos para o governo do Juscelino, ó. Na infraestrutura, o governo realizou, construiu muitas rodovias. Lembre que havia um eixo rodoviário, Belém-Brasília, BR-020, Brasília-Fortaleza, Brasília-Sudeste, Brasil-Sul, Brasil-Acre. Ah, papai, é formando um K. É formando um K, viu? E as hidrelétricas, notadamente, principalmente Furnas e Três Marias. Opa, deixa eu colocar. Furnas, mais Três Marias. Na verdade, a produção de energia para abastecer a indústria que estava nascendo. A ideia de integrar o território, olha, construção de estradas, aeroportos, rodovias, a chegada da indústria automobilística, mas ele não esquece aquela narrativa que vinha do Vargas, olha, que um país forte tem uma indústria de base forte, aço, ferro, manganês, petróleo, energia, é a indústria de base, é a indústria para poder servir de base para outra indústria, né? Para fechar essa temática, olha, o Juscelino, ei, brother, nós não temos como nos desenvolver sozinho. Então, a gente abrir a economia não vai ser ruim. Vão entrar as multinacionais. Opa, as multinacionais são dos setores que eu já lhe citei. Olha aí, ó. Esses setores passaram a predominar no Brasil e ainda hoje dominam o nosso mercado. Praticamente a gente não tem uma indústria brasileira de automóveis, nossa mesmo. Você viu a problemática recente quando saiu da Bahia a Ford, né? Quase centenária aqui no Brasil, e de repente saiu da Bahia. Internacionalizou a economia brasileira com a chegada das multinacionais, de grandes empresas externas, de abertura do mercado brasileiro também, claro. E aí eu estou citando algumas delas. A Ford depois compraria a Willys, né? A Willys fabricava a Rural e o Jeep, que passariam a ser da Ford. E claro, para poder fazer realizações aqui dentro, olha, deixa eu pegar aqui, ó. Para poder construir isso tudo aqui, o governo se endividou. Muito. Perfeito? Entrada de capitais que o governo... Aqui é dívida externa, viu? Mas pelo menos o governo fez realização. Notadamente o governo pegou real lá fora, dólar lá fora, mas realiza, né? Essa infraestrutura que nós estamos descrevendo aí. Então tá aí algumas medidas do meu amigo JK, meu amigo Juscelino. Olha ele inaugurando Brasília aí, ó. Ele e o vice aqui inaugurando Brasília, ó. Ele e o vice-presidente, que era o Jango, João Goulart. Era um realizador, né, um visionário. No social, começa a criar um imaginário e uma cultura de um Brasil que era uma nação moderna, que progredia, que ia para frente, com um presidente jovial, com um presidente com um plano que tem a proposta progressiva de modernizar o país, a nação. 2. Vai haver a aceleração do êxodo rural, principalmente do norte e nordeste para o sudeste, e ela resulta na urbanização, né? Você estuda isso daí em geografia, mas basicamente fugindo da peleja da fome, da concentração fundiária, da ausência de direitos aos trabalhadores do campo, o êxodo rural. Sair do campo em direção às grandes cidades. É só para lá? Não, porque se você pegar a Teresina também, Teresina a partir da década de 50 tem uma explosão populacional. Né? É uma explosão. O cinema, mas as importações de produtos norte-americanos é o American Way of Life, aqui é o consumismo generalizado, né? Consumismo, individualismo, mas também está chegando o rock, o cinema, a brilhantina, as saias, os automóveis norte-americanos, e os jovens passam a querer copiar, vamos dizer assim, a moda do Zé Uá, velho. A moda do Zé Uá, galerinha.
Um consumismo desenfreado, como eu já citei, aliado a uma propaganda feita no rádio e na TV, olha, provocam mudanças urbanas e mudanças no cotidiano e mudança nos costumes. Com certeza, galerinha. Olha, antes a maioria dos brasileiros, inclusive das cidades, tinham poucas peças de roupa no seu guarda-roupa no armário. Mas a partir daí, com a influência lá de fora, cores, novas modas, novos tecidos, passa a haver uma mudança também nos costumes. De boa? Os grandes centros urbanos, você vai ter a construção civil, atraía muito trabalhador do campo. As fábricas, não menos atraente, claro. O comércio, o setor de serviços. E parte disso daqui eu vou botar assim, ó, é a burguesia brasileira. É a burguesia nacional. Parte considerável disso daí, nesses setores, não são empresas estrangeiras, são empresas tupiniquins, empresas brasileiras. Notadamente, se está havendo um crescimento urbano, e geralmente ele é feito de forma desorganizada, à exceção de Brasília, mas quando você olha as áreas das cidades satélites, você vai dizer, ali foi igualzinho muitas outras, foi crescendo de forma desordenada, por causa do inchaço, a falta de moradias, transporte ruim, não havia emprego para todo mundo, acelera-se um processo de favelização, não apenas no Rio e em São Paulo, viu, galerinha? Os bairros periféricos eles começam a ganhar muito mais volumes. Às vezes são chamados bairros operários. Em Teresina tem bairro operário, com esse nome, bairro operário. E aí, olha a curiosidade, nós temos novos hábitos, novos costumes que estão nascendo. Olha a ideia do supermercado, né? Porque antes, galerinha, você ia no açougue, na padaria, na bodega do seu João. Vai bem ali, menino, na bodega buscar ali uns quilos de arroz. Aí chegava lá, o tio pegava o saquinho, enchia o arroz, pesava na sua frente, né? Menino, depois vai lá na feira comprar verdura. O supermercado é um centro de compras que tem tudo. Tem pão, tem bebidas, tem cigarro, tem farinha, tem arroz, tem verduras. Aqui é o sonho de consumo da classe média. Papai, década de 50. Na década seguinte, vão surgir os shopping centers. Década de 50. Eu vou botar aqui, ó. Década de 1950, os supermercados. Nos anos 60, eu vou botar assim, ó, anos 1960, os shopping center. Aqui era principalmente copiando os Estados Unidos, viu? Teatro, cinema, os grandes estádios de futebol, a Copa de 50 tinha sido aqui. A televisão, os automóveis, tudo isso provoca, de certa forma, mudança nos costumes daqueles que estão vivendo isso daí, viu? Lembre que não é todo mundo, não são todos. Senhora Yara Tchê, minha príncipa, deixa R$1 aí na tela, por favor. Ok, senhora Yara Tchê, desejo de menina. Olha o êxodo rural, olha essas duas telas do Cândido Portinari, né?
como ele consegue, nesses traços, transferir, transportar, mostrar, demonstrar o sofrimento, né, no semblante, primeiro dessa família, que tem uma criança morta, a mãe aparentemente chorando, deu para ver. A segunda, não menos verdadeira, mas muito mais chocante talvez, tem a criança com aquela esquistossomose, olha a barriga d'água do menino, ó, barriga, meu parente, ó, barriga, né? Tá aí essa criança aqui, ó, as costelinhas do lado de fora, o velho com semblante de sofrimento, o camponês, a senhorinha levando mais um recém-nascido. Ó céu, ó vida, ó azar, retirante ruralista, lavrador, nordestino lampião, Salvador, pátria sertaneja, independente. Na verdade, o país se modernizou em alguns setores, mas, Ribeiro, quando você olha, por exemplo, para o campo, a concentração fundiária, a ausência de direitos trabalhistas e a exploração do camponês resultava nessa situação que você está vendo aí nas duas imagens, olha, nas duas imagens. Passando, olha esse grupo aí que foi literalmente despejado. Provavelmente trabalhava na propriedade de um senhorzinho, estão sendo expulsos. Vão para onde? Olha, estão indo para uma linha férrea, aguardar a passagem do trem, e você sabe que o trem vai para onde? Para os grandes centros, vai para as grandes cidades. Então, não menos dolorosa do que as outras imagens, você está vendo aí uma família de retirantes que estão na iminência de pegar os panos de bunda. Olha como a gente brinca no interior, os panos de bunda aqui, ó. Pano de bunda é a trouxinha, né? Quando eu vi do sertão, seu moço no meu badocó, a sacola é um saco e o cadeado é um nó. Olha aí, a mala era um saco, né? A mala era um saco. E o cadeado é só um nozinho. Só trazia vontade e a cara. E nanano no pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Olha que o velho Lua fala disso daí também, né? Vou passar. Nesse cenário, as ligas camponesas, eu vou puxar a setinha, ó. Luta por direitos trabalhistas, que em muitos lugares ainda não chegou no campo, né? Direitos trabalhistas, e principalmente pela possibilidade de realizar uma reforma agrária, que também, de certa forma, ainda não realizou. E o reforma agrária é o quê? Reforma agrária é pegar as terras improdutivas, cuidado, não é pegar uma grande propriedade produtora de soja lá da região de Ribeiro Gonçalves e distribuir para os trabalhadores. Isso não é reforma agrária. Reforma agrária é para ser realizada com a terra improdutiva, porque conforme estabelece a Constituição, a terra tem uma função social, produzir para alimentar a população, é uma das funções sociais. E quando a terra é improdutiva, ela não está cumprindo sua função social. E aí começaram a surgir a Associação de Trabalhadores no Campo. Começou no Pernambuco, final da década de 40, né? Começou no Pernambuco e depois nós passamos a ter várias, vamos dizer assim, ligas camponesas sonhando com melhorias no campo, quem sabe financiamento para o que é pequeno produtor e a reforma agrária. Ah, papai! Olha o crescimento urbano da população brasileira. Olha a década de 40, aí a década de 50, 60, 70. Olha esse intervalo aí, ó. É esse intervalo aqui, galerinha, que eu quero que você veja que a população urbana ultrapassa a população rural. Hoje, a população brasileira que vive no campo é menor proporcionalmente do que a maioria de todos os outros países. Então, por exemplo, os Estados Unidos, a população predominantemente é urbana, mas ela não é essa taxa tão absurda como é a nossa. Ó. Deu para ver essa taxa absurda? Crescimento. E a Tarsila do Amaral, de forma muito, vamos dizer assim, com percepção do que havia e estava ocorrendo em São Paulo, principalmente, até com a chegada dos imigrantes, percebia essa taxa de crescimento urbano
e ela corresponde também ao crescimento das fábricas, das indústrias. Para o caso dessa tela, com muita sensibilidade, ela percebe a quantidade de novos trabalhadores e a maioria deles aí são o quê? São imigrantes. A maioria aí são imigrantes. Olha a fábrica da Volkswagen em São Paulo, em São Bernardo do Campo. Também a fábrica da Ford, produzindo ônibus e caminhões. Olha aí, made in Brasil, galerinha. O Juscelino disse, ei, 90% tem que ser de fabricação Tupiniquim. Ah, papai. Vamos lá. Brasília é a capital moderna. Novinha, cheirava a tinta, né? Cheirava a tinta. Uma arquitetura e uma engenharia que projetava para o futuro, o concreto armado, as curvas. Lembrar das curvas, né? Concreto armado e curvo. O Oscar Niemeyer dizia, as curvas da mulher brasileira. As curvas da geografia do Brasil. Ruas, largas avenidas, olha aí os bairros operários. Veja que o cenário que a gente tem de transformações aí se acelera rapidamente. Então começa a nascer uma paisagem urbana, com prédios, com arranha-céus, com a cultura de morar em apartamento, e essa temática aí eu já discorri para você agora há pouco. Ó. Então nós estamos nesse processo acelerado aí de urbanization. Beleza, processo de urbanization. Yara, minha príncipa, deixa R$1 aí na tela. Beleza, senhora Yara. Beleza, senhora Yara. Vamos lá. Ó. Após a Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma presença maior da cultura norte-americana e naquele cenário inicial de Guerra Fria, principalmente no governo do Dutra. E vamos dizer assim, depois do Juscelino Kubitschek também, uma proximidade maior com os Estados Unidos. Então não tem como a gente não ter recebido a influência da cultura norte-americana. Na verdade, nós estamos se distanciando da cultura europeia. Mais ainda, né? Essa penetração na cultura norte-americana era o rock, era a lambreta, era os automóveis, era a Coca-Cola, era o Jack Daniels, era o cinema hollywoodiano. Ele trazia muito da cultura norte-americana, aquele consumismo, aquele individualismo, e também começar aqui no Brasil a ter uma cultura de massa. Uma cultura de massa, do eu, a produção de massa, para o eu consumir. Ah, papai, é o American Way of Life. De novo, o American Way of Life. Ah, papai. Então não tem como, tanto a propaganda realizada quanto o comércio que estava em expansão, vai ajudar a mudar os costumes. Nós vamos ter, evidentemente, muita presença de produtos inovadores para aquele cenário brasileiro, que era um cenário de panelas de barro, de panelas de ferro fundido. Começa a ter uma transformation em vários setores. Aqui está chegando os tecidos como o nylon. Já vou lhe dizer que a fábrica de fiação e tecidos de Teresina
inaugurada em 1893, fábrica de fiação, aqui de Teresina, fiação. Ela fechou as portas nos anos 50 por vários fatores, porque não se modernizou, porque não conseguia concorrer com, vamos dizer assim, os produtos que vinham de fora e os produtos que são produzidos agora na região sudeste, por causa dos direitos trabalhistas e etc. O Piauí tinha uma, o Maranhão tinha 15. Todas fecharam nos anos 50 ou 60. Notadamente, não dava para concorrer, meus pimpolhos, com a indústria que se instalava no país. Eu estou dando exemplo a indústria têxtil. A indústria têxtil, tecidos sintéticos, nylon e etc. Polímeros, né? Polímeros. Aí eu coloquei que temos uma sociedade de massa, olha. Meios de comunicação, o rádio, a televisão. Começa a se colocar novas concepções para os brasileiros. Higiene, limpeza. No cinema, principalmente, ou fazendo uma adaptation, vamos dizer assim, das películas de sucesso lá fora, ou de musicais lá fora, nas chanchadas, no teatro. O país passava por esse aspecto de transformation. Você vai dizer, tio, nós estamos tendo aí uma americanização da cultura brasileira. É vero. E era tal, que o Luiz Gonzaga quase arruma a mala e vem-se embora, velho. Quase vem-se embora. Luiz, respeito o Januário. Quase vem de volta pro Exu. Senhora Yara, deixa R$1 na tela. Aos vivos e a cores. Aos vivos, galerinha. Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita o Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é mais tinhoso e com ele ninguém vai, Luiz. Luiz, respeita os 8 baixos do teu pai. O velho Januário, ninguém vai, Luiz. Olha a Guerra Fria aí, olha. Não dava pra gente se esquivar por completo para o que estava ocorrendo no cenário internacional, no cenário externo. Então, queira ou não, quando você olha para o presidente Dutra, o Dutra, ele vai fazer um alinhamento com os Estados Unidos, aí depois o Vargas diz, não vou ficar submisso aos Estados Unidos. O Juscelino busca também não ficar tão alinhado, apesar da necessidade de recursos que vem de lá. Perfeito. Olha o supermercado, galerinha. Olha o supermercado, viu? Olha aí, ó. É uma grande variedade de mercadorias. Pão, carne, leite, ovos, verdura, legumes. Ah, papai! Você não precisa ir de um lugar para outro. Basta ir em apenas um. O supermercado. Você está vendo essa propaganda aí do Caxias Registradoras Nacional Supermercado. Década de 50. Na década seguinte, nós teríamos os shopping centers. Shopping centers. Olha, galerinha. Olha as maravilhas dos eletros nas residências. Mas se você perceber,
monta uma concepção da subserviência da mulher, como do lar. O homem, olha aí, o homem, o carrão. Olha o nylon aí chegando no Brasil. Olha a Elanca, eu nem sei se ainda existe no mercado esse tipo de tecido. Olha aí a Santista, que ainda hoje também está no mercado brasileiro. E olha como você tem a propaganda feita aqui, copiando a forma de propaganda e pegando artistas hollywoodianos, notadamente que agora eram reverenciados aqui no Brasil também. Olha o Nescafé, eita rapaz, dizia que o Nescafé era 100% made in Brasil. A Gessi Lever, o Lifebuoy, quase sempre com artistas e uma propaganda feita lá fora, fazendo adaptation aqui para nós. Na grande festa, o grande presente. Olha aí, a General Motors, a GE produzia também geladeiras. Olha essa propaganda como ela é machista e associa a mulher como do lá, ó. Vovozinha em 13 nasceu, casou em 13, né? A mamãe casou em 33 e eu tô casando em 53 aí, ó. Ah, papai! Deu para ver aí, galerinha? Essa concepção de associar a mulher como do lar. De novo, do lar. Essa temática já foi temática de Enem, perfeito? Década de 50, a gente está vivendo no Brasil os anos dourados. Você vai diferir depois para os anos rebeldes. Carnaval patrocinado pelo Estado. Finalmente, o Brasil ganha o Campeonato Mundial de Futebol em 58 na Suécia, em 62 no Chile, o bicampeonato, 62 no Chile. As praias brasileiras ainda hoje são, de certa forma, grandes atrativos no setor do turismo, evidentemente. A imagem primeira lá fora são as imagens das praias do Rio de Janeiro, Copacabana e companhia. Lá no Nordeste, ó. Lá no Nordeste teve um cabo chamado Luiz Gonzaga que foi pro sul, ó. Levou o baião, o shot, o chachado e o Jackson do Pandeiro. Também. A televisão tinha programas de calouros ao vivo. O samba brasileiro vai ser uma música tipo exportação. A Carmen Miranda foi grande popstar nos Estados Unidos e no Brasil. Eita, rapaz. O rádio era o elemento principal de levar a música aos grandes centros, dos grandes centros aos Brasis. Gostei do termo aos Brasis, viu? Aos Brasis, no plural, no plural. E no Nordeste, olha, que sempre foi um celeiro de criatividade, de jovialidade, de inventabilidade de música, de ritmos. As festas juninas, o shot, o forró. O trio elétrico nasceu na década de 50 com o Dodô e o Osmar. É a música, o Axé Music, adaptado aí com a guitarra elétrica. Ah, papai! Olha o mundo em Transformations aqui no Brasil também, galerinha. Senhora Yara, deixa R$ 1 na tela aí, por favor.
Ok, galerinha. Ok, Uruçuí. Galera de Uruçuí no Pi, rapaz. 58. O Brasil estava irreconhecivelmente inteligente. Ah, papai! O Brasil estava irreconhecivelmente inteligente. Parece que nós superávamos o complexo vira-lata. Porque depois da Copa de 50, parece que a gente não ia conseguir. Agora nós vamos. Nós vamos superar o complexo vira-lata de coitadinho. Agora não somos, agora somos realizadores, conquistadores. Olha Brasília, olha Brasília. São os anos dourados, período de euforia nacional. Dourado, de ouro, de áureo, de conquistas, de vitórias, de medalhas. Ah, papai! Os anos 50 foram marcados por grandes avanços científicos, culturais e comportamentais. Foi a década das transmissões de TV que vão começar a provocar mudanças no meio de comunicação. Na política iniciava ali a tensão, vamos dizer, iniciava não, aprofundava as tensões da Guerra Fria e o Brasil vivia os anos dourados, anos lindos de realizations. Então vou citar alguns elementos dos anos dourados aí, dos anos 50, olha. No rádio e na TV, a TV Tupi, depois a TV Rio. No cinema, a Veracruz, com a grande produção O Cangaceiro. A Atlântida produzia muitos chanchadas, comédias, filmes engraçados, notadamente, geralmente, para um público urbano que crescia e, principalmente, sem ser muito politizado, o Grande Otelo, o Oscarito. O Teatro de Arena vai começar a fazer uma produção crítico-social. O Brasil finalmente foi campeão do mundo. O Eder Joffre faleceu domingo, olha. Domingo, assistindo reportagens ali no domingo, eu vi que ele faleceu em domingo, dia 2, né? Dia 2. O João do Pulo foi várias vezes campeão brasileiro, campeão mundial, olímpico. A Maria Esther Bueno, Carnaval, Cassina, aqui é uma influência norte-americana, ó. O Elvis, a Marilyn Monroe. A gente passava a ter, assim, quase que uma adoração aos artistas norte-americanos. Ah, papai! E hoje não são mais os artistas norte-americanos. Ainda bem, viu? Ainda bem. Vamos deixar aí na tela, senhora Yaratie. Vamos passar aqui a imagem. Vamos passar a imagem. Pam, 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 pam. No cinema, a Atlântida, que era uma espécie de empresa que produzia filmes no Brasil, olha, fazia principais musicais e chanchadas populares. De boa. A Veracruz tentava copiar o cinema norte-americano, mais caro, mais faustoso, muito mais material. O cinema com, vamos dizer assim, você faz a cidade cenográfica, as câmeras eram muito mais caras, meu amigo.
Tinha teatro de revista com humor e música. Vai nascer ali no finalzinho da década de 50 o cinema novo. Aqui é mais um filme cabeça, vamos dizer, principalmente mostrando os problemas sociais do país, os problemas econômicos, os problemas urbanos, a violência. E aí você vai ter o teatro se diversificando, o teatro de arena, mostrando principalmente os problemas que nós temos no país, ele é mais politizado. E o Teatro Novo, com Gianfrancesco Guarnieri, eles não usam black tie. A TV foi inaugurada em 50, é 50, ó. Depois a TV Rio e depois a TV Record. Parece que o país estava antenado nesse conjunto de transformações. Tinha a TV Globo, só no final da década de 60. Só no final da década de 60. Já havia o jornal O Globo e a Rádio Globo, mas não a TV. Então o país parece que vivia. E ainda hoje, esse binômio de TV e carro ainda é meio que visto na nação como um sinônimo de modernidade e progresso. Parece que quem tem uma televisão de 40, 50 polegadas, um automóvel novo, cheirando a plástico, parece que é mais próspero, tem uma vida mais melhor, é mais moderno. Ah, papai! Esse cenário ainda se repete um pouquinho hoje? Sim, velho. Sim. De boa? Senhora Yara, vamos deixar aí R$ 1 na tela, por favor. Amo tanto. Já não consigo mais esquecer as tolices. Nananana, 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 nananana. O medo de amor me apavora e eu me desespero. Uruçuí está na escuta, Ribeiro Galiota também. Oh, meu amado, tchururu, por que briga? Acho que é Diana, né, essa música? Diana, né? Olha a TV Tupi, galerinha, olha a TV Tupi, massa, velho, massa, TV Tupi, inaugurada em 1950, do grande empresário Assis Chateaubriand. O grande empresário Assis Chateaubriand. Vamos para o cinema. As chanchadas. As chanchadas. Gênero das chanchadas. Filmes cômicos, musicais, orçamento baixo, geralmente ligado à empresa Atlântida, com 3 grandes destaques de atores, que era o Oscarito, o Grande Otelo, notadamente foram muito populares aí, muito populares. De boa, na Lagoa. Tá aí o Grande Otelo, o Oscarito, eles foram muito populares, principalmente nesse cinema, que é um cinema mais popularesco. O preço do ingresso ele era mais barato, ele era mais acessível. O custo da produção também era mais acessível e, geralmente, o trabalhador está saindo ali do trabalho, da labuta, 5 para 6 horas, passa ali no teatro,
Dá uma desleixada, relaxada e etc. Era mais ou menos isso? Era. Olha, as várias obras produzidas àquela época, espetaculares, né? Passando. Olha aí. Mas estão quase tudo de terno. É porque na época a moda era essa, né? A moda era essa. Vinha dos Estados Unidos muito. Aos pouquinhos a gente vai começando a deixar de lado de o trabalhador comum andar de terno, gravata, né? Aí a Veracruz é uma empresa que tentou montar um cinema tal qual havia nos Estados Unidos, toda aquela produção cinematográfica, caro, os estúdios, meu amigo, era real, era real. Mas uma das obras muito famosas foi O Cangaceiro, que ganhou e participou do Palma de Ouro lá, Festival de Cannes, lá em La François. Notadamente, a gente vai ter uma projeção do cinema brasileiro, um reconhecimento de que aqui também nós temos know-how na produção cinematográfica, mas era difícil concorrer com a produção norte-americana, hollywoodiana, é meio complicado, né? Complicado. Tá aí O Cangaceiro, produção top, foi depois regravado, na década de 90 foi regravado. Aqui é o Cinema Novo, o baiano Glauber Rocha, esse jovem aqui, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Só para você ver como é uma câmera na mão, que era mais simples, né? A parafernália para você produzir um filme não era tão complexa, cara. Notadamente, dava para você produzir muito mais filmes com um custo muito mais barato, já visto que você não ia pagar valores altíssimos pelos estúdios, o cenário. O cenário são as casas, a periferia. Aí vai mostrar os problemas que nós tínhamos no país à época. Muitos, muitos problemas. Tá aí Vidas Secas, reproduzindo a obra de Graciliano Ramos. Aí mostra um nordestino, olha. Quando eu vim do sertão, o seu moço do meu bodocó, a sacola era um saco e o cadeado era um nó, só trazia a vontade e a cara. Viajando num pau de arara, eu penei, mas aqui cheguei. Eita, rapaz. O cinema novo, ele vem com a ideia diferente, olha. Ele vem com a concepção mais crítica de mostrar os problemas no país, os problemas sociais, urbanos, os problemas políticos. Ele é mais politizado, vamos dizer no piauiense. Começou com o Rio 40 Graus, do Nelson Pereira dos Santos, mas ele vai ganhar um destaque maior na década de 60, com o jovem baiano, o Glauber Rocha, que produziu algumas obras, se tornaram épicas com o tempo. Vou deixar aí R$1 para a galerinha fazer o print. Não. Ou. De boa na Lagoinha, galerinha. De boa na Lagoa. Tá aí o cinema novo. Já dei uma pincelada para você no que eram as características. E quando a gente voltar do nosso intervalo, o intervalo é de 15 ou 20, tia? 20, né? Quando a gente voltar do intervalo, nós vamos começar a fazer as questões, viu? Tava na hora, né? Vamos fazer as questões, galera de Ribeiro, de Uruçuí. Deixa eu ver mais, de Baixa Grande do Ribeiro, de Ribeiro Gonçalves, Ribeiro Galeota. Um cheirinho na caixa do oi, a gente volta em 20 minutos.